Olá, graças a Deus, estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar sobre inteligência emocional. Na verdade, é a segunda parte, né? A gente já esteve, nós já falamos sobre esse assunto no Conexão e Deus abençoou tanto que a gente precisou voltar de novo a esse tema aqui. E eu estou aqui hoje com o nosso amigo psicólogo e jornalista Anderson Nascimento. Pastor, de vez em quando eu te chamo de pastor, sabe? Porque aquela visão de pastor de jovem lá em Madureira e tudo ficou, né? Ficou mesmo. De muitos anos, né? Ficou marcado também em mim. Mas você não é pastor, né? Não. Você não é pastor. Fui líder de jovens e aí depois fiquei só na TV, aqui direto, com o canal da Juventude Cristã. E agora psicólogo também. Psicólogo, Seja bem-vindo à Conexão. Obrigado você que está em casa assistindo. É um prazer estar aqui. Vamos falar sobre inteligência emocional. É um assunto muito importante nos dias de hoje. A gente vê aí algumas realidades, não só para quem trabalha, mas para quem não tem uma vida profissional ativa, mas tem relação com família, na igreja, enfim, independente do lugar onde você estiver, é necessário ter essa inteligência. É necessário demais. A gente percebeu até no primeiro programa, né, que a inteligência emocional está em todas as áreas, em todos os lugares, né, e em todas as faixas etárias também, né? Até nas crianças a gente precisa tratar esse assunto. Então, a gente trouxe também a psicóloga Laísa Adrian, que esteve comigo no outro programa e foi uma bênção, doutora Adrian, ou Laísa. A pessoa te chama de Laísa, né? Mas de Laísa, pastor. Laísa. Seja bem-vindo à Conexão. Estamos aqui novamente para dar continuidade a esse assunto, que como o Anderson trouxe, é um assunto muito importante, né? Como o senhor também falou, desde criancinha até os idosos, a gente vive melhor, a gente consegue lidar com cada situação melhor se a gente tiver uma inteligência emocional. É que o tema em si, né, o nome em si, inteligência emocional, é uma coisa mais recente. Mas isso é desde sempre, né? Desde sempre. Se você for ver a lei de Adão e Eva, né? Você vai lá ver Adão e Eva, poxa, talvez se tivesse um pouco mais de inteligência emocional, a gente não estava nessa enrascada nesse mundo aqui, né? Pois é. Quer dizer, então, desde sempre, né? Bom, muito bom. Nós vamos usar uma matéria sobre esse assunto, no nome de Jesus. Vamos lá. A inteligência emocional é a forma de compreender e lidar com as emoções, tanto as nossas e as dos outros. Segundo o psicólogo Daniel Goleman, envolve 5 fatores decisivos: autoconhecimento emocional, autocontrole, motivação, empatia e habilidades sociais. Essas habilidades, quando são dominadas, facilitam a resolução de conflitos, aumentam a autoconfiança, influenciando o bem-estar de todos, além de melhorar a forma de se comunicar. O domínio das emoções é destacado na passagem de Provérbios 14, 29, que diz: o que tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. É importante. Então você vê até pela própria definição de inteligência emocional, pela própria definição, que é uma coisa desde sempre, que desde sempre existiu. E a gente precisa tratar muito desse assunto, ainda mais nessa geração, nesses dias em que a gente tem visto que as pessoas parecem que estão pouco inteligentes emocionalmente. Poderia dizer assim? Pode. Pouco inteligente emocionalmente, porque a gente vê tanta ira, tanto ódio, tanta coisa de uma maneira tão banal, né? Pessoas tirando a vida de outras pessoas por uma coisa tão banal, se auto-sabotando por coisas tão bobas. E realmente conseguir controlar isso é muito importante e vocês sabem bem, melhor, muito mais até do que eu, embora eu seja também pregador do Evangelho, e a Bíblia, como eu falei, desde Adão e Eva, você vê essa necessidade da inteligência emocional. Eu queria perguntar a vocês o seguinte: como o autoconhecimento ajuda a ter uma saúde física e emocional? O autoconhecimento, ele vem ser o mapa que nós temos de nós mesmos, né? Se a gente se autoconhece, a gente tem um mapa e sabe que caminho seguir ali dentro, sabe qual é o meu limite, até onde eu vou, o que eu aceito, o que eu não aceito, né? Se eu consigo falar não, se eu não consigo, se eu aceito qualquer coisa, se eu imponho um limite para outras pessoas. Então, o autoconhecimento, ele vem justamente para ajudar a gente a ter esse controle emocional, essa inteligência emocional.
Né? E a gente, Entendi. no primeiro programa, a gente conversou bastante sobre Gálatas 5, né? Que a Sim, gente falava sobre o fruto do Espírito. E a gente chegou à seguinte conclusão, que a inteligência emocional, ela é Gálatas 5. É. Tudo que é falado ali em Gálatas 5, se a gente tiver cada gominho daquele ali, do fruto do Espírito, a gente vai ter uma inteligência emocional muito grande. Mas como a gente chega até aquilo dali? Espiritualmente falando, recebendo o Espírito Santo, Recebendo o né? Espírito Santo O Espírito Santo e vai lendo tratando muito com a a Escritura gente. Sagrada. Exatamente. E na parte da psicologia falando, é com autoconhecimento. Como que eu vou ser longânima? Me conhecendo. Como que eu Então. trato a paciência? Me conhecendo. Então, ô Anderson, assim, me conhecendo, autoajuda, a gente entende isso. Mas, assim, você tem que ter uma saúde física. Então, tem que Sim. se conhecer para saber seu limite físico. Você tem que ter uma saúde emocional, tem que se conhecer para ter uma saúde emocional. A gente, nessa geração, a gente vive uma vida acelerada. Muito corrida, acelerada, muito acelerada. Vocês sabem muito bem disso, né? E eu, como pregador também, um dia desse atrás, eu falava até com a igreja mesmo. Falei, pô, pessoal, às vezes a gente se esgota, né? E era um domingo e quando terminou o último culto, eu fui para casa e no meio do caminho, né, dirigindo assim, eu senti o esgotamento físico, né? E tive que orar a Deus para chegar bem em casa, porque o esgotamento físico querendo me abater, não só físico, mental também, né? Sim. E aí eu tive que orar, e orando, até então, cheguei em casa já estava rindo à toa de novo. Esse jeito meu, eu sou assim mesmo, e eu já estava bem Verdade. novamente. Mas assim, é o autoconhecimento, você se conhece e percebe que tem alguma coisa errada. Sim. Exato. Né? Mas tem uma coisa, pastor. Só abrindo um parênteses, né? O senhor fala de domingo, no final do domingo. Por incrível que pareça, o domingo que para a maioria das pessoas é um dia de descanso, é o dia que o pastor mais trabalha. Exatamente. Porque ele é intenso. Geralmente, os pastores não fazem um culto, 2 cultos, às vezes fazem 3, 4, enfim. O próprio missionário faz uma pancada de culto um atrás do outro. Então, assim, é um dia mais exaustivo e o cansaço físico, ele atinge também esse equilíbrio emocional. Porque nós somos um ser muito bem conectados. Nós somos bem conectados. O físico, o emocional, eles conversam, eles compartilham. Tanto que quando a pessoa está muito estressada, o corpo libera mais cortisol, faz com que o coração acelere. Ou seja, uma emoção acabou dando uma resposta no corpo físico. Agora, quando fala sobre esse autoconhecimento, é muito interessante porque existe a gente chama na programação de gap, né? Um buraco, um espaço obscuro, que eu tenho emoção, mas eu não sei que emoção é essa. Eu não consigo reconhecer ou entender as emoções que eu sinto. Está faltando um autoconhecimento aí, no caso. Esse é o problema. A gente passa 9, 10, 12 anos na escola e a gente não aprende isso. Uma das coisas que a gente aprende na vida é que raiva é errado. Sentir raiva é errado. Depende. Se você estiver correndo uma maratona, você está no 40º quilômetro, precisa correr mais 2, e a raiva ela pode te impulsionar para você chegar e cruzar a linha de chegada. Não aceito não chegar de jeito nenhum. Exatamente, não vou me permitir isso. Todas as emoções, não existe emoção errada, porque todas as emoções foram criadas por Deus. Deus nos permite sentir medo, alegria, raiva, tristeza, nostalgia, vergonha. Todas elas têm um sentido. Então a questão é que a gente ter essas emoções é natural, porque fomos criados por Deus para tê-las. Elas têm um motivo, têm uma justificativa. A questão é o quanto eu sou dominado por ela. Eu tenho um paciente, uma criança, é um menino, e eu falei com ele, você sentiu raiva? E ele é cristão, tem 7 anos. E ele, dificuldade de aceitar, de confessar, realmente eu senti raiva. Eu falei assim, olha, é normal você sentir raiva. Agora, o que você faz com essa raiva? Porque o que eu faço com a raiva que muda toda a história. O senhor trouxe, desde o início do mundo, a gente precisava de inteligência emocional. Pois é, Caim precisava dessa inteligência, de receber a rejeição, a reprovação de Deus. Ele não soube lidar
com a tristeza, com a raiva. Tristeza e raiva eu costumo dizer que é misturado à frustração. Ele ficou tão frustrado que ele precisava expor, extrapolar aquilo, acabou matando o irmão. Na verdade, nós somos movidos por essa emoção porque ela é fruto de um pensamento. Sim. E é dessa forma que, se eu não consigo perceber se o meu pensamento é ideal, não vou nem dizer correto ou errado, se ele é mais realista, vai me permitir ter uma atitude melhor. Então, assim, eu vejo que essa geração, né, esse momento que a gente passa na história, não só no nosso país, tá? Que o pessoal fala que no Brasil, poxa, não é só no nosso país. Sim. Você vê na Europa, você vê em qualquer lugar do mundo. Verdade. Que as pessoas estão, assim, sem essa inteligência emocional, né? Para a gente usar o tema do programa. Você vê pessoas extrapolando na sua raiva, na sua ira, indo além do limite, além do que precisava ir. Então você vê coisas bem assim que... Às vezes bizarras. Bizarras, né? Mas uma coisa que a Laísa falou desse autoconhecimento, que ela explanou assim de uma forma brilhante, é que se eu consigo saber o que eu suporto, eu vou perceber se eu estou chegando No meu limite. Por isso que o autoconhecimento é importante. Por isso que Gálatas 5 é importante. Sim. Né? Porque, por isso que você estar numa igreja, ouvir uma pregação, a gente fala da psicologia, filosofia, fala tanto conhecimento humano, mas o espiritual precisa estar presente, né? Independente do seu... Não dá para um invalidar o outro, né? Eu não posso pegar a psicologia, que é uma ciência, como a ciência da medicina, como a filosofia, e exaltá-la ao nível de Deus. Não tem como. E eu também não posso pegar Deus e rebaixar a psicologia. Não estou diminuindo nem desmerecendo nenhum nem outro. Cada um na sua posição. Né? A questão Cada é um que no seu Deus está lugar. muito aqui, e aí a gente fala assim, não, mas psicologia e Deus não tem como coabitar. Como não? Claro que sim. Se fossem os dois iguais, com ideias completamente distintas, não daria, mas não existe essa possibilidade, eu acho porque eu não posso exaltar uma coisa que é uma ciência criada pelo homem. Não tem como. Eu posso até falar uma bobagem agora, diante de vocês, psicólogos, mas, assim, o que eu vejo, às vezes, é a capacidade de a incapacidade, ou a dificuldade, não diria incapacidade, mas a dificuldade de se submeter. Porque o que eu vejo em algumas pessoas, elas têm a dificuldade de falar assim, é isso, eu sei que é isso, mas pode ser diferente. Porque Deus me dá um caminho diferente, mesmo sabendo que a ciência exata é essa aqui. Sim. Essa é a ciência exata para eu resolver meu problema. Mas Deus está acima disso e pode me dar um caminho que ninguém pode me dar. Eu só lembro daquele filme Deus Não Está Morto. Eu lembro que eu estava no Sim. ensino médio quando aquele filme foi lançado. E aí eu falava assim, ai, nossa, mas uma faculdade, ser tratado dessa maneira. Aí eu entrei para psicologia. Aí um belo dia um professor entrou na sala e falou assim, alguém aqui tem religião? Aí uma galera levantou a mão, eu levantei a mão e falou assim, deixa o Deus de vocês na porta, vocês buscam ele quando vocês saírem. Aqui dentro é só ciência. Aí eu fiquei assim, como? Como assim? E aí a gente vai estudando psicologia ao longo da faculdade e tudo mais, e eu acho que o maior livro de psicologia é a Bíblia. Pois é. O que a gente precisa tá tudo ali dentro. A gente está falando sobre inteligência emocional, tá ali. Se a gente falar sobre depressão, tem ali. Se a gente for falar sobre ansiedade, tem ali. Se a gente falar sobre outros transtornos que Autocontrole. naquela época não era Exato. nomeado, tem ali dentro. A gente consegue achar todos os transtornos ali dentro. Todos. Né? Todos estão ali Inclusive dentro. com grandes homens de Deus. Exatamente. Tu vê o Elias numa caverna pedindo a morte. Sim. Exatamente, sofrendo de um transtorno de depressão maior, chegar ao ponto de desejar a morte. Sim. É um A gente está falando de um transtorno grande homem de sério, Deus. não é de qualquer um. Não está falando de qualquer um. E se um grande homem de Deus sofreu isso, passou por isso, quem sou eu na fila do pão É quase isso. que não vou passar por nenhuma situação de... Gente, a vida é para ter momentos difíceis mesmo, não tem pra onde correr, gente. A gente pega é Salmos, isso. a gente pega Davi ali, a Salmo 42, se eu não me engano, onde fala quieta minha alma e tudo mais. Davi estava completamente perturbado Esse é um ali. salmo deprimente. Quase isso. Ainda tem aquela canção que fizeram, que aquela canção é espetacular. O Ministério Sim. Zoe fez. Mas se você criou. estiver muito triste, não ouça Não. essa canção. Porque vai ser ela vai mexer. Porque existem canções que mexem também com o emocional. Exatamente. E essa é uma canção extremamente forte. Ela é muito bonita. A Sim. questão é que demonstra
que emoções fazem parte da vida. A gente fala muito assim, mas a Bíblia, como é que a Bíblia vai falar de psicologia? Gente, na real, a Bíblia, ela é um grande manual para a vida em todos os sentidos. Todos os sentidos. Você pode ver lá contabilidade na Bíblia quando você lê a história de José e vê como é que ele administrou aqueles 7 anos de prosperidade do Egito. Tá, mas o que tem a ver a contabilidade com isso? Ok, mas ele usou ali ciência, que hoje a gente tem teorias e teóricos que desenvolveram isso. É que a gente ainda tem uma mentalidade tão limitada que a gente não consegue compreender como Deus é grande. Porque aquilo que a gente leva 5 anos para aprender e mais 15 anos fazendo especialização, Deus entregava a coisa pronta para aquelas pessoas no passado. Não, é interessante assim, porque você vê hoje as pessoas endeusando grandes filósofos. Mas se você for ver esses grandes filósofos, tudo partiram desse princípio. Eles partiram o pontapé inicial de toda a sua inteligência, de toda a sua sabedoria, de todo o seu conceito e até valores. É verdade. Vem de lá, vem dessa fé. Muitos deles partiram disso aí. Né? Então, assim, não tem como você, porque se acha inteligente ou porque encontrou uma ciência que realmente mexeu com você então desprezar o Criador, não tem como. Não sei quem foi a primeira pessoa a falar sobre inteligência emocional, mas aposto que ela leu Gálatas 5 e falou, vamos falar, vou botar um nome diferente nisso daqui, inteligência emocional. E a impressão que eu tenho é essa, porque você vê tudo como José no Egito, como o Moisés também, né? Como vários liderança outros. de Moisés com aquele povo, o povinho também complicado aquele. Mas olha, o senhor trouxe aqui inteligência emocional, só deixando uma coisa muito clara, existem vários tipos de inteligência. Tem inteligência lógica, tem a inteligência linguística. A inteligência emocional é uma das inteligências que a gente precisa. Na questão de se aprofundar, né? Exato. Quer mudar de vida? Você quer uma transformação, uma mudança, um controle, um autodomínio, quer melhorar a sua condição de vida, né? Então você precisa pesquisar, buscar, estudar, procurar profissionais como esses dois que estão aqui, que vão te orientar, te dar orientação, de preferência os dois que conhecem as escrituras também, porque aí não vão te dar só orientação na ciência que eles estudaram, mas também vão lhe dar a origem de tudo isso, a palavra de Deus. Lógico, não pode se misturar uma coisa com a outra. Ali num consultório, por exemplo, né? Ele vai manter a ética e tudo mais, mas eles têm uma gama de informação espiritual que pode dar base para te ajudar bastante. E você quer ajuda, tem que procurar. Eu queria passar... A gente está na primeira pergunta. Pois é. A gente vai ter que ir para a parte 3, 4, 5 disso aí, fazer uma série, né? Mas vamos lá. O que fazer quando achamos que estamos chegando, que estamos chegando no nosso limite emocional? Hoje, eu queria até pontuar isso aqui. Hoje a gente tem inteligência artificial e tem a internet, e você vê crianças que às vezes... A inteligência das crianças que chama a atenção da gente demais, né? Sim. E elas aprenderam tudo ali. Naquele ambiente, né, virtual. Você também aprende muita coisa em relação a isso. Né? Só que eu fico meio que preocupado, porque se a pessoa estiver ensinando errado, né, é igual um exercício físico. Você vai fazer um exercício físico e se você colocar o seu pé numa posição errada, você pode arrebentar a sua coluna. Sim. Quer dizer, mas você está aprendendo na internet. Está cheio de gente ensinando. Então você tem que ter um cuidado, senão você está pensando em estar fazendo bem o corpo e de repente você pode travar essa coluna toda e ter até um problema grave. Eu acho que no lado espiritual, no lado intelectual, é a mesma coisa, né? Então, assim, o que fazer quando a gente acha que chegou no nosso limite emocional? Esse pessoal vai para a mídia, vai querer aprender qualquer um, vai para a Bíblia apenas, vai orar a Deus, pensando assim como cristão, né? Mas se a pessoa nem for cristão, no caso, né? Se ela não tivesse esse meio para buscar, porque tem gente que nunca leu a Bíblia ainda. Sim. Muita gente, né? Que ainda, talvez aqui em nosso meio, tenham pessoas que ainda não tiveram a coragem de abrir a Bíblia para ler. Embora estejam dentro de um ambiente que de um ambiente, né, propício, que sempre cheio de programas cristãos e tudo. Talvez aqui mesmo, entre nós, tenha pessoas que ainda não tiveram
nem a curiosidade de ler a Bíblia, de ter uma manhã para ler a Bíblia, para ver, vamos ver o que esse pessoal fala é verdade. Quer dizer, então como é que fica isso? Eu acho que a gente pode primeiro voltar para a primeira pergunta, que fala sobre autoconhecimento. Já tá ela querendo voltar para a primeira pergunta. Não, mas é porque uma vai completar a gente não vai sair dessa primeira. Como que é que uma pessoa sabe que ela está chegando no limite, no limite emocional dela, Sim. se ela não se conhece? Tá, entendi. Ela precisa se conhecer para Tá entender o interligado. que é o limite emocional dela. A partir do momento que ela se conhece, eu brinco bastante quando eu estou gravando, quando a gente tá gravando Psicologia e Propósito, porque eu sempre falo, o pessoal da produção já deve estar cansado de escutar eu falando isso. Eu acho que Vocês dois fazem esse programa? Fazemos. Psicologia. Qual é o canal mesmo? Canal 10 da nossa TV, o canal CJC, tem no YouTube também. Canal E a gente vai 10 se- da nossa TV. Não, fala olhando para a câmera. Ó, canal 10 da nossa TV. A gente está aí segunda, quarta e sexta, às 2 horas da tarde. Aí um dia tá eu, outro dia tá a Laísa. Quando não estão os dois, quando estão juntos os dois, aí pronto, a gente... Aí a coisa- é aí- muita coisa para falar Você em pouco precisa tempo. orar a Deus antes quando tá os dois juntos, entendeu? Para você não sair pior do Eu que você quase entrou. não falo, a Laísa também não, aí Imagina. já foi, tá vendo? Ele supera, pastor. Aí vocês precisam de inteligência emocional para ser... Mas, ó, nesse programa a gente traz muito desses assuntos, né? E o que Sim. você fala tanto? Porque agora eu fiquei curioso Eu também. sempre falo que, independente do tema que é trazido ali e o profissional que está junto com a gente, chega no final do programa, a gente chega a uma única conclusão. O autoconhecimento já resolveria uns 80% do problema em relação àquele As tema. pessoas não se conhecem, As pessoas pastor. não se conhecem, elas não sabem falar o que elas estão sentindo. Então, como que a gente vai entender o que é limite emocional e se eu estou no meu limite, chegando ali no meu limite, se eu não me conheço? O primeiro passo é você se conhecer. Eu entendi que realmente estou esgotado. Como que o senhor entendeu naquele domingo que o senhor estava voltando para casa, que o senhor já estava no seu limite? Porque o senhor se conhece. Sim. O senhor sabe da rotina que o senhor tem, o senhor sabe de tudo que o senhor escutou durante o dia, porque um pastor não é só falar, não é só pregar. Tem Poxa. atendimento, escuta problema, escuta isso, escuta aquilo. Tem o cansaço físico que vem junto. Tem a falta do tempo para comer, que tem às a vezes falta- não dá o tempo de almoçar. tempo entre uma reunião e outra. O senhor conseguiu identificar o seu limite emocional. E como que o senhor lidou com ele? O senhor já se conhecendo, sabe as ferramentas necessárias para o senhor lidar com esse limite emocional. Então, primeiramente, é o autoconhecimento. Para depois entender, não, peraí, estou esgotada, minha cabeça não está funcionando, estou vendo que isso já vem de alguns dias, eu não consigo dormir, ou então eu durmo, parece que eu acordei, que eu corri uma maratona durante a noite, acordei pior do que quando eu fui dormir, a alimentação já não está legal, não consigo focar em atividades que antes eu focava, Já está estressado? tá estressado, tô saindo completamente de todos os gomos ali do fruto do espírito, já não tenho paciência, já não tenho mais nada. Entendi que eu tô no meu limite. E aí, o que é que eu vou fazer? Se eu me conheço, sou cristã, eu vou buscar em Deus. Primeiramente, acho que esse é o fundamental. Eu vou buscar em Deus e eu vou buscar um profissional para me ajudar. É um psicólogo, o negócio ficou exacerbado, vou precisar de um psiquiatra? Beleza, tá tudo certo, porque tem pessoas que não aceitam um psiquiatra, um tem. neurologista, mas se é necessário, por que não? Então, eu até perguntar isso. Porque, assim, às vezes eu tenho muito esse negócio de entender que está na hora de parar. Eu tenho muito isso. E eu até falo com a minha esposa, percebo isso nela também. Falo, está na hora de a gente dar uma parada, fazer alguma coisa diferente, porque precisa recarregar a pilha aí, recarregar a bateria. Mas o senhor podia dar uma palestra para todos os pastores. Porque hoje a quantidade de pastores, não coloco só pastores, mas líderes religiosos sim. que estão com esgotamento Sim. é muito grande e eles não conseguem reconhecer. É esse ponto que eu queria chegar. Porque você identificar que está esgotado e não querer parar é um erro tremendo. Sim. Não é que você vai parar. Quando eu falo parar, é ver qual é o dispositivo para eu retomar a minha vida. Sim. Porque daqui a pouquinho, eu falei para um pastor uns dias atrás. Eu falei, amigo, morto você não vai pregar. Sim. Mas, pastor, Entende? tem uma fala de Cristo que muitos líderes religiosos usam isso como uma bandeira de uma maneira muito errada. O meu pai trabalha até hoje. Mas o meu pai é o meu pai. Que Eu não sou o pai. Eu não sou o Deus. Nós somos um filho e olhe lá. Somos tem gente que nem se comporta como filho. limitados, somos humanos. Mas isso é uma coisa muito comum. Eu canso de falar isso para muitos pacientes. Só um minuto, sem cortar, já cortando, já tipo Tramontina, né? Jesus falou isso
Mas ele estava dormindo no barco, no meio de uma tempestade. Ele precisava descansar. Exatamente. E ele ficou chateado quando acordaram ele. E Então, olha que... você vai reparar que ele ficou chateado. Ele falou assim, mas vocês, por que vocês me acordaram? Homem de pequena fé. Ô, vento, para. Ô, mar, sossega. Vocês não fizeram isso. Me deixa dormir, caramba. Era isso que Jesus estava falando. Exatamente. Lógico que não falou com essas palavras, né? Jesus, com aquele amor todo, falou com outras palavras. Mas ele foi duro ali, falou sério. Ele estava dormindo. Interromperam o meu descanso. Interromperam o meu descanso. E a gente não consegue, porque que a Bíblia não ia reforçar isso, Escritura né? não traz explicitamente a emoção que Jesus sentiu ao ser acordado, que ninguém gosta de ser acordado do nada, no susto. Pô, e ele estava dormindo bem demais. Porque ele estava num sono profundo, porque o barco não parava de balançar, ele estava dormindo. E pescadores experientes Tavam achando ali. que iam afundar. Pois é. Então a coisa era muito grave. E ele não era tá lá- pescador. E ele tá lá roncando, tranquilão. Ele não era pescador, ele não tinha experiência na Não pesca, tinha. ele tinha experiência com madeira. Mas ele estava ali, acordou, pode ter realmente acordado revoltado. É direito, Bem porque chateado. ele veio com características humanas. Sim. É uma emoção. Só que o que ele fez? Ele poderia ter espraguejado, brigado com todo mundo, jogado todo mundo fora do barco. Ele poderia ter controlou a saído emoção do dele. barco e saído andando. Andando. Mas não, deixou parar. Ele se controlou. Isso é inteligência emocional. E liderança, né? Porque ele vai ensinar os discípulos depois. E depois de mais de 2000 anos, a gente ainda está contando essa história aqui com o que a gente aprendeu com essa atitude dele. E aprende. A questão é que quando a gente fala sobre conhecer esse limite, pastor, é muito comum durante uma sessão de terapia, Laísa deve ter passado por isso várias vezes, quando fala assim, o que veio na sua cabeça na hora que isso aconteceu? Eu senti raiva. É mais fácil falar da emoção do que falar do pensamento. Sabe por quê? Porque a gente não para observar o que passa pela nossa cabeça. A gente nem conhece os próprios pensamentos. Sim. A gente conhece as emoções, porque as emoções a gente sente. Eu tô com medo, o queixo treme, Começa a suar. fico A perna nervoso, treme. tô com raiva, o coração acelera, a pressão sobe, a cabeça fica quente, porque emoções a gente sente no corpo. Pensamento só passa muito rápido. Então, a gente, quando se conhece, a gente sabe até onde a gente vai. Agora, quando eu chego no meu limite, a gente precisa se observar. A gente tem que sair do piloto automático. Aí eu vou trabalhar, tem gente que já acorda com raiva, vai trabalhar com raiva e chega no trabalho com raiva. E tá dando bom dia, quase brigando com todo mundo, ela não percebe mais, mas ela já está no limite. Sim. Aí a gente vem com o burnout, que não é só no trabalho, mas tem burnout espalhado em várias Que áreas é outro da nome vida. atual que já existe desde a antiguidade. Exatamente. Quando você percebe que você está extrapolando a sua maneira de ser, é porque você já avançou o limite. Aí a gente tem que parar um pouquinho, e aí eu uso muito essa técnica com pacientes que precisam dar pausas ao longo do dia. Às vezes a gente precisa de 5 minutos para a gente parar, respirar, que a gente não faz. Eu vou te falar, eu faço isso dentro do carro. Mas Eu vou dentro do carro. é aproveitar o momento, né? É engraçado que a minha Sim. esposa fala assim, tá tudo bem? Ela sempre fala, tá tudo bem? Porque eu tô no carro, você fala... Mas Aí ela fala assim, tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Mas eu tô... Tô regulando, tô eu tô- regulando. Exatamente. Tô regulando. Olha, nós vamos ao intervalo rápido, porque eu já imaginava isso, com essas duas feras aqui, eu já imaginava isso. Vai render demais isso aqui, eu vou ter que fazer uma série de inteligência emocional pra gente sair daqui já com doutorado desse assunto, né? Vamos esse intervalo rapidinho e voltamos já. Amém. Voltamos com Conexão hoje falando sobre inteligência emocional. Eu estou aqui com o meu amigo Anderson Nascimento, psicólogo, jornalista, e também com a Laísa Adrian, que é a nossa psicóloga, também que é apresentadora, enfim, do Psicólogo de Propósito, junto com ele, hora um, hora outro, e já falaram no outro bloco, né, quando os dois estão juntos aí a coisa pega fogo mesmo. Esse programa vocês podem assistir também, que vocês vão gostar bastante. E esse programa está rendendo inteligência emocional.
é algo que... Bom, deixa eles falarem, né? É melhor eles falarem. Eu quero perguntar a vocês o seguinte. Qual a importância de nomearmos o que sentimos? Mas eu quero ouvir muito isso aqui. Muito. Qual a importância de nomearmos o que sentimos diante de Deus para manter uma boa saúde mental? Mas eu quero já adiantar uma coisa. Eu encontro muito como pastor pessoas que têm facilidade de falar com pessoas e se omite diante de Deus. Eu acho até que a gente tem um pouco de culpa nisso. O sistema religioso tem um pouco de culpa nisso, porque a gente coloca um peso às vezes na pessoa e as pessoas têm dificuldade de confessar seus erros e principalmente suas fragilidades. Nós, pastores, sofremos com isso. Um dia desse atrás, um tempo atrás, já faz um tempinho atrás, eu comentava isso com um pastor. Eu falei, pastor, muitos pastores estão sofrendo porque não conseguem falar dos seus sofrimentos. Por isso estão sofrendo. Porque se for falar, é derrotado. É fracassado. Só que nós somos seres humanos. E o pastor falou, eu concordo com isso. A gente também precisa de ajuda. Sim. Né? Então, eu levo muito a sério isso. Por isso que eu me controlo demais, eu procuro me controlar demais e eu sei, eu tento saber, né, os meus limites, que a gente também, por mais que a gente é tão complexo, né, o ser humano, que por mais que a gente se conheça, se autoconheça, que a gente falou muito disso no bloco anterior, a gente não vai se autoconhecer plenamente até o final da vida. Não vai, eu acho. A gente não Até porque a gente vai mudando ao longo do vai tempo. evoluindo, Exato. mudando, então não vai. Então eu queria que vocês falassem, explanassem um pouco sobre essa importância de nomearmos o que a gente sente diante de Deus para manter essa boa saúde mental, com esse entendimento de que tem gente que tem facilidade de falar com um amigo ou uma amiga, mas não tem facilidade de falar com Deus, porque, sei lá, de repente vai se achar fracassado em falar com Deus. Eu não posso falar com Deus das minhas fraquezas, mas é exatamente isso que eu tenho que falar com Deus. É verdade. Né? Então vamos lá. Eu vejo aquele versículo que fala a respeito do jugo, né? Que a gente entrega para o Senhor o nosso fardo, o nosso jugo, porque o nosso é mais pesado, mas Mateus 11. o de Deus, ele é mais leve. E ele vai ajudar a gente com toda e qualquer dificuldade que a gente estiver passando. E como falar isso com Deus? Aquelas frasezinhas de Facebook, né? De Instagram, que fala assim, ó, é melhor a gente falar com quem realmente pode ajudar. Talvez se eu chegar aqui para o pastor Ednilson e falar, pastor, eu preciso de um gabinete com o senhor, eu estou passando por um problema, isso, aquilo. Rua Coronel Tamarindo, 2030. No final você passa o endereço, pastor. No final você passa o endereço. Pastor, eu preciso, tudo mais, porque eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Realmente, como o senhor falou, às vezes a gente se sente mais à vontade de falar com uma pessoa do que falar com Deus. Mas o senhor é limitado. O senhor pode me dar uma direção ali e no final de tudo, a direção maior vai ser assim, fala com Deus, espera no Senhor. Eu fui fazer uma visita com meu marido, uma moça aqui da igreja, passando por uma luta com casamento e tudo mais, Eu deixei ela falar toda a história dela, eu e Davi deixamos ela falar toda a história dela, para no final eu olhar para ela e falar assim, quem pode te ajudar é Deus. Porque não tem o que a gente faça ou fale aqui que vai transformar o coração do teu marido. Chegou nesse nível, né? Não tem como, não tem mais o que fazer. Quem pode te ajudar é Deus e você tem que aprender a esperar no Senhor. E o que é isso? É você falar com Deus e falar, Deus, tá aqui, ó, meu peso é esse aqui, eu não dou conta de carregar. O que eu sinto é isso daqui, não estou sabendo administrar. E não adianta achar que o outro vai carregar por você. Não vai. O Senhor vai me aconselhar ali durante 1 hora e meia de gabinete, mas depois você vai viver sua vida. Sim. E Deus não. E é normal. Deus vai cuidar da minha vida. E vai cuidar de toda a situação que eu estou passando para Ele. Então a gente tem que ter essa intimidade. E como que a gente tem isso? Aí é o que a gente bate na tecla na igreja. Você abre a Bíblia só quando você vem na igreja ou você abre a Bíblia na sua casa? Você ora só enquanto você está no culto ou você ora diariamente na sua casa? Daniel orava 3 vezes ao dia. Às vezes a gente agradece pelo alimento e agradece na hora de dormir porque está vivo. E não é dessa forma que a gente vai conseguir falar para Deus. Aquela oração das crianças, né? Abençoa papai, abençoa mamãe. Acabou. E não é dessa forma que a gente vai conseguir essa intimidade com Deus para conseguir falar para Deus tudo o que está acontecendo. Se a gente trouxer para um setting terapêutico, é na primeira sessão que você consegue que o paciente se abra com você? Nossa, já Jamais. Tem casos de 3 meses de sessão para ele falar. Você tem que ir tirando os gomos, né? Porque ele precisa confiar. Ele precisa confiar no terapeuta dele. A mesma coisa é a gente com Deus. Como é que eu vou ter uma confiança com Deus se eu falta sessão de terapia com Deus 1 vez por semana? Eu não tenho como. Eu preciso ter criar aquele relacionamento com Deus que eu vou ter a abertura, a intimidade e falar, Deus, olha só. Quem nunca teve essa conversa, né? Eu já tive essa conversa assim, de sentar e falar assim, não vou falar com Deus como uma oração. Eu vou falar com Deus como se Ele estivesse sentado aqui na minha frente. Ó, tá difícil, viu, Senhor? Tá difícil. Isso é interessante.
Porque, assim, as pessoas, elas têm isso aí. Uhum. Elas têm essa dificuldade de falar com Deus como se tivesse que ter um mecanismo único e direto para falar com Deus. Não precisa. Quando, na verdade, é só falar. É porque muitas vezes a gente vê um pastor que chega e fala assim, soberano Deus, eterno Pai, Pai, Senhor Jesus. E a gente fala assim, eu só posso orar dessa forma, ele só vai me escutar se eu colocar palavras bonitas. Não, Deus quer a gente na simplicidade. Eu costumo dizer o seguinte, o meu filho, o Vinícius, eu não sei se a Laísa conhece o Vinícius, mas você conhece bem. Conheci. O Vinícius, ele hoje é casado, não mora com a gente. Mas se ele vai lá em casa, ele vai, entra, vai na geladeira e pega o que ele tem que pegar. Uhum. Porque é o meu filho, né? Então, assim, eu me intitulo filho de Deus. Mas na hora de falar com ele, eu fico cheio de dedo para falar com ele. Uhum. Eu fico procurando palavras rebuscadas, bonitas, ritualísticas como essas aí para falar com Deus, que na verdade é só falar, né? A questão do falar com Deus, muitos se blindam com uma religião. Sim. Eu preciso ser como o pastor para poder orar e ser ouvido. Mas o pastor um dia foi um membro, Sim. foi uma pessoa que começou na igreja, que hoje também precisa manter uma comunhão, senão não consegue fazer nada. Uhum. A oração, ela é cultivada pelo tempo. Sim. Sim. É uma relação que você vai construindo com Deus. Dia após dia, a gente começa às vezes orando muito pouco, e depois de um tempo você vai aumentando o seu tempo de oração, mas não é orar, gente, olhando no relógio. Uhum. É orar para você perceber e sentir essa troca. Uhum. Porque a oração, tem muita gente que fala, mas eu não consigo orar muito, eu fico cansado, é enjoado, é cansativo, é chato. Porque só você fala. E você não fala o que é verdade. Vai Você ser fala chato o que mesmo. está da boca para fora, ainda não fala não o que para está pra no ouvir, coração. né? Pois E ainda não para para ouvir, né? Quando você vai falar, essa pergunta é muito interessante, né? A importância de falar o que sente para Deus. E aí o Senhor veio com uma questão, né, mais rebuscada, que é: eu vou falar das minhas fraquezas, o que Deus vai pensar de mim? Uhum. Não. Deus vai pensar aquilo que você é humano. Ou você quer ser um super-herói? Você quer ser mais santo que o santo? É impossível. Não adianta você querer se blindar e se mostrar forte, porque Deus conhece você de maneira que nem você conhece. E as pessoas, às vezes, tomam os líderes, os ministros religiosos, como um exemplo. Isso é muito legal. Por exemplo, eu tenho o pastor Ednilson como um grande exemplo de homem de Deus, de pastor, de pai. Eu admiro muito o senhor, de verdade. Sempre já falei isso para o senhor também. Já falou. Agora, eu não posso achar que só se eu for como o pastor Ednilson que eu vou conseguir orar e Deus vai me ouvir. Porque eu nunca vou conseguir chegar a ser igual ao senhor. Não. É impossível. Pode ser até mais. Cada um tem sua personalidade, sua individualidade. Eu preciso saber que Deus está comigo, mora em mim e que Ele pode ouvir o que eu realmente estou sentindo. Um grande exemplo disso foi quando Jesus chegou no jardim do Getsemane e falou assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Não existe declaração mais forte do que essa. Porque ali estava em risco a salvação da humanidade. Essa declaração, ela mexe muito comigo. E ele fala: é possível passar de mim isso? Mas se não Se não for... for, é a tua vontade. Olha só. Quando Jesus fala isso aí, ele mostra claramente que ele não quer passar pelo que ele passou. Uhum. É claro. Então, por que ele passou? A pergunta aqui, né? Por que ele passou? Eu sempre falo isso com a minha igreja, né? Jesus deixa claro que ele não quer passar. Ele sabe o que ele vai passar, ele sabe qual é a missão dele, e ele fala assim, ó, chega, eu não quero passar por isso. É possível não passar por isso? É possível? O Senhor é que manda, então é possível? Mas Aí ele deixou passa. claro que ele deixa claro, sentia. ele deixa claro. Mas por que ele deixa claro e por que ele passa? Obediência. Obediência? Obediência, foi a primeira coisa que eu pensei. Primeira coisa? Tá. Aí você vê João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquilo foi amor. Uhum.
Obediência, logicamente, ele é obediente. Mas ele Mas amou ele a gente de verdade. tanto. Não é amor, não estou falando do amor dele pelo pai, não. Ele e o pai é a mesma pessoa. Sim. Né? Eu e o pai somos um. O amor dele por nós, ser humanos que não valíamos nada, não tínhamos nenhum. E pagou um alto preço. Ele amou a gente tanto que ele falou assim: ó, eu não quero passar por isso. Mas por eles eu passo. Se o senhor quiser, eu vou passar. Se não tem outro meio para eu salvá-los, então eu passo. Sim. Mas é possível salvar essa turminha aí de outra maneira? E não tinha outra forma. Então até aquilo porque foi, do meu ponto de vista, aquilo foi o amor de Deus na essência. Sabe? O puro amor de Deus por nós. E quando a pessoa aprende isso, não se converte, não tem como não se converter. O interessante é que Deus, ele fez várias outras maneiras para salvar a humanidade. Desde o início, quando Adão e Eva pecaram e foram excluídos do Jardim do Éden, Deus está tentando salvar essa humanidade até Jesus vir. Uhum. Mandou Moisés, mandou Elias, mandou Daniel, mandou um bocado de gente. Até Noé. E ninguém podia resolver o problema. Sim. Chegou a destruir. Eu só tenho uma pergunta quando Jesus fala essa frase. Qual era o grande temor dele? A morte que ele já veio preparado e ciente do que viveria? Ou era ficar alguns dias sem a presença de Deus porque Deus se afastou dele? Às vezes eu fico me questionando isso, porque ele... Tá, eu vou morrer. Uhum. Isso ele já sabia. Porque ele viu a morte de todos os profetas, sacerdotes que vieram antes dele. E depois também. Mas ali ele fala assim, caraca, mas peraí, eu vou ficar sem o Senhor por alguns dias. Cara, olha a importância que Jesus dava para a presença do Pai. E não, Jesus então, é Jesus. Aí eu repito, quem somos nós na fila do pão, né? Exatamente. Porque a gente não tem olha essa... Só, é aí que me pega isso. Porque eu acho isso. Eu acho que ele falou isso não pelo que ele ia morrer, mas principalmente por se separar do Pai. Uhum. Beleza, se eu entendo perfeitamente, também acho isso. Mas eu insisto, isso tudo não é só por ele, por amor dele ao Pai, pela relação que tinha, né? Os dois eram um só. Mas ele sabia que não tinha outro meio. Uhum. Sabe, Jesus suou sangue. E a ciência prova, né? Que isso é possível. Que é possível, que é um extremo do extremo de uma ansiedade. Para ele chegar e falar, se possível, passa de mim esse cálice, é como se falasse assim, Deus, olha só, Pai, tudo que o Senhor fez comigo até hoje, até chegar aqui, se possível, apaga tudo isso para poder passar esse cálice. Mas não. Olha o estresse que ele chegou. Exatamente. Se fosse um de nós, a gente ia ser chamado de pecador. Sim. Uhum. Que ansiedade é essa? Você está suando sangue? Entende? Se controla. Aí eu vou voltar para o nosso tema aqui, que a gente estava saindo um pouquinho. A gente ia ficar... Exatamente isso aí, se controla. Cadê o seu domínio próprio? Cadê o fruto do Espírito Santo em você? Aí o senhor perguntou pra gente, o que faz, né? O que a gente pode fazer? Jesus foi orar 3 vezes. Sim. Tem gente que vai fazer uma oração e quer receber a resposta logo, quer melhorar o emocional. Jesus foi orar 3 vezes, os discípulos ficaram lá dormindo. Jesus voltava, acordava, ele ia orar de novo. Por quê? Porque a ansiedade, o estresse era tamanho. Sim. Ah, mas foi pecado? Não, não foi pecado. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não pecou em nada. Em nada. Então, ficar estressado, ter ansiedade, ficar com medo do que vai acontecer é uma emoção natural. Humana. Ele não deixou se submeter a essas emoções. Ele teve o domínio próprio. Controlar isso Senhor, cheguei no meu limite, tá pesado. Daqui para frente, se o Senhor não fizer, eu não consigo. Sim. Ou o Senhor vai comigo e faz igual Moisés. O Senhor vai comigo, então não me mande ir. Aliás, isso nos leva para a próxima pergunta, né? Porque assim, qual o papel do perdão na saúde emocional? Total. Completo. O perdão é uma libertação para a pessoa que guardou a mágoa. Sim. Não é nem para quem não é nem para o ofensor, né? Para o ofendido. Porque o ofensor está vivendo a vida dele. Sim. Às vezes você nem saber que te ofendeu. Nem lembra da gente. E perdão, aí vou trazer uma questão de português, que a palavra
ela é formada por um termo próprio, né, que é o perde, e o A de perdão seria a vogal temática, que gera outras palavras. Perdão, perdoar, perdoado. O perder e o perdão têm o mesmo radical. Quando você perdoa, você perde algo que te feriu. Acabou, você deixa ir embora aquilo. Agora, se você vai guardando tudo aquilo, a gente na psicologia chama de psicossomática. Quando você psicossomatiza as suas emoções. E isso é horrível, né? Péssimo. O corpo, Uma hora vai estourar. o corpo vai estourar. Ele vai falar. Se a boca A pressão, não fala... aí a pessoa não era hipertensa, fica hipertensa. A pessoa não era diabética, fica diabética. Começa a aparecer ferida no corpo. E aí fala assim, não, a minha pressão é emocional. Não, agora não é mais emocional, agora é física, porque chegou na física, agora tem que tratar. Não soube... Porém, se não tratar o emocional, não vai parar na hipertensão. Sim. Vai gerar outras Eu coisas. já escutei histórias de pessoas que foram diagnosticadas com câncer e o médico, o oncologista, a primeira pergunta que fez para a pessoa foi: você tem alguma coisa mal resolvida na sua vida? Alguém que te ofendeu e você guarda isso com você? Um médico oncologista fazendo essa pergunta para uma pessoa que está com câncer. Associando, né? Associando isso, A falta do perdão. tem muitos casos que, não estou falando que é só isso, de forma alguma, sim. mas existem muitos casos que a pessoa não tinha predisposição, a pessoa tinha uma alimentação maravilhosa, a pessoa fazia exercício físico e, paf, a pessoa aparece com câncer. E os médicos falam assim, não, tem que ter uma razão para isso daí. Não era para ter, não era para acontecer, né? Exatamente. Biologicamente Mas não era para você ter isso. E a emoção. tem estudos hoje em dia também que falam a respeito disso, né? De que essa falta de perdão, esse segurar uma coisa que você precisa liberar, sabe? Liberar o perdão, tirar essa angústia, Sim. falar o que está sentindo, não ficar engolindo. Eu tudo isso. tenho uma coisa que eu ensino muito em todas as igrejas que eu passo, que o fato de você perdoar não significa que você tem que voltar a conviver com a pessoa. Não. Sim, verdade. Tem mais a ver com você do que com a pessoa. Você está perdoando porque você não pode ficar carregando isso. Porque se carregar, acontece tudo isso que vocês estão falando. Sim. Exatamente. Então eu sempre ensino isso. Falo, perdoar não significa voltar a conviver. A própria Bíblia diz que se aquela pessoa não se arrependeu do que fez, você está desobrigado em perdoar. Mas isso não significa que você tem que carregar aquela pessoa. Então, perdoou, limpou, não quero mais saber, Deus abençoe, vou desejar o bem para ela, vou desejar que ela cresça. Eu brinco que perdão que ela liberado, mude acesso isso. negado. Acabou. Não preciso dar mais acesso para essa pessoa ter Não precisa na minha ter, vida. é. Mas que eu perdoo ela, vai viver sua E vida em paz e não me perturbe vida nunca que segue, mais. senão vai acontecer isso aí. Exato. É fit, né? É boa alimentação, no final e vai dá tudo estourar ruim. o coração de qualquer maneira. Agora, tem uma coisa, pastor, que é muito comum. Na psicologia, a gente trabalha muito, geralmente quem usa a ACT, que é aceitação e mudança, tem coisas na vida que a gente precisa aceitar, gostando ou não. Tem coisas que não tem o que fazer. Agora, deixa eu só deixar uma coisa muito bem explicada. Aceitar não é concordar. Seu marido perdeu o emprego. Aí eu não aceito isso e fica revoltado com o chefe, vai lá na porta da empresa, reclama, briga, quebra tudo. Não vai resolver nada. Ou você aceita que ele está demitido, para ele poder encarar que vai precisar procurar outro emprego, ou você vai ficar na porta da empresa que ele trabalhou por 10 anos, tentando uma justiça que não vai resolver. Vai ficar chovendo uma olhada ali, né? E piorando, rodando 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. É isso que eu Quando ia falar. você aceita, não quer dizer que você concorde. É que tem coisas que você precisa aceitar aqui dentro. Pra ir pra frente, né? Por exemplo, você em casa perdeu alguém da sua família. E é isso eu sei muito bem que eu levei tempo para aprender. Você perdeu alguém da sua família e você não aceita que aquela pessoa morreu. É forte o que eu vou falar, mas você não tem o que fazer. A gente precisa aceitar que a pessoa partiu. E só quando você aceitar isso, não quer dizer que você concorde. Ah, não, mas ele foi muito cedo, isso foi injustiça, foi ruim, ele sofreu... Não estou dizendo que a gente tem que concordar com esse tipo de situação, mas enquanto eu não aceitar que aquela pessoa partiu, como é que eu vou conseguir ter força para
continuar Seguir andando, adiante, para não vai. mudar. Porque a minha força interna, meus pensamentos, minhas emoções vão estar todas tentando resolver isso dentro de mim. Resolver que eu não tô uma coisa aceitando. que não tem solução, né? Exatamente. Já foi, né? E aí Isso é luto- inteligência. E um Aliás, luto isso é que vai inteligência. passar em um tempo, que a gente julga que entre 8 meses e 10 meses, no máximo, ele tem que passar, Termina vai virar um levando- luto patológico. É algo patológico, isso que eu ia falar. Não é nem 1 ano, 2, não. Não, Vai seguir. Vai estendendo. Caramba. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu vou pedir algo impossível. Que vocês... Responda com sim ou não. É. É bem por aí. Por Responda isso que é com bom sim ou lidar não com e não gente que tem complete a inteligência frase. emocional. Não é sim ou não, mas que sejam sucintos. A fé pode ser um incentivo para continuarmos depois de passar por um momento difícil? Porque vocês são profissionais da psicologia. A gente tem profissionais em várias áreas da ciência para nos ajudar a passar por esses momentos. Mas a gente tem a fé. Nós 3 temos a mesma fé aqui. E a gente fala sobre isso com as pessoas. E eu já vi, vocês já viram, talvez vocês também já até recorreram à fé e não à ciência para enfrentar esses momentos difíceis. E todos nós passamos por momentos difíceis. Não há um que não passa. Na verdade, não são dos momentos difíceis que a gente é realmente lapidado, né? É verdade. Então a fé, ela pode ser um incentivo para continuarmos depois de passar por um momento difícil, para você não ficar parado no tempo, entrar em depressão, desistir da vida, ficar sem tomar banho, sem cortar cabelo, sem fazer barba, ficar lá todo largado, como a gente conhece, a gente vê que acontece? Pode não, a fé é. Né? Hoje a gente fala que... A ciência fala que o ser humano ele é biopsicossocial e espiritual. Antigamente nos falava que era espiritual e hoje em dia se fala. Então a fé, ela também ajuda a construir a pessoa. E quando a gente fala de fé a gente fala no lado espiritual. E se a gente falar no lado da psicologia, a gente fala de esperança. Mas o que a Bíblia fala sobre fé? Fé é a esperança daquilo que a gente ainda não viu. Né? E a gente acredita que aquilo dali vai acontecer. Sim. E como que a gente não... Se a gente não tiver fé / esperança, como que a gente acredita que algo novo e melhor vai vir ali na frente? Então a Eu fé ficaria estagnada. não dá sem fé, né? Sem fé não vai. Sem fé não vai. Pois é, eu não consideraria nenhum incentivo, mas é o motor, é o que move a gente. Sim. Ah, mas eu não sou de determinada religião. Quando você tem fé na palavra, você tem um motor que faz Sim. você andar. Senão, você fica realmente parado. Isso e aí, é um problema. você vai bater, o carro vai bater, você pega o carro, bota no mecânico, ajeita e volta para a rua de novo. A isso. vida é assim. Mas se eu não tiver o motor funcionando, se eu não tiver a fé, ele Não vai. realmente para. Posso corrigir? Acho que a vai. fé, no seu caso, não é o motor, é a gasolina. Não adianta o motor tá bom se a gasolina não estiver dentro do carro. Eu ia completar a gasolina como a unção, né? Que vai lá e fazer o motor tá funcionando. Eu vou falar assim, vocês que são psicólogos, que se resolvam. Eu acho que daria outro programa só dessa da fé, da gasolina e do motor. Não, com certeza, porque assim, sem motor o carro não anda, não adianta botar gasolina também, né? É. Mas também com motor bom sem gasolina, o Também carro só não vai vai. andar empurrado, então vai dar problema. Então uma coisa não funciona sem a outra. Pois é. Né? É a fé, a palavra, tudo que está em volta da fé que a gente precisa para cada vez estar mais firmado. Não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso. Bom, eu quero chamar, eu vou ter que pular aqui o abre aspas, tá? Vou ter que pular o abre aspas, o programa fluiu muito bem, o programa acho que enriqueceu bastante você que está aí nos assistindo, mas eu vou ficar te devendo um abre aspas para o próximo programa. Vamos direto ao X da questão. X da questão de hoje, qual o maior exemplo de inteligência emocional na Bíblia? Aí é brincadeira, né? Aí não tem como falar. Dá pra falar em coro. Não tem como. Jesus Cristo, ele é a inteligência emocional em pessoa e como homem, a gente falou aqui muito, né, sobre isso, como homem ele deu lição e mais lição de se controlar, de se dominar, na hora que era para explodir. Até quando ele entrou no templo, jogando tudo para o alto, ali ele foi bem assertivo e bem controlado. Ele sabia o que ele queria ensinar ali e ele ensinou. A casa do meu pai não é covil de ladrão, não é casa de comércio para vocês fazerem isso. Então ele não fez aquilo porque estava irado e do nada. Ele foi muito assertivo quando ele fez aquilo. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar para vocês Lucas 23:34. Jesus disse lá na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem
o que fazem. Meu Deus. Sabe, você está sendo apanhar, você está sendo espancado, você está sendo crucificado e todos aqueles culpados de você estar passando por isso, está diante de você e você apontar para eles e não julgar, e não amaldiçoar, e não mandar um raio na cabeça deles. Mas ele fala assim, ó, Pai, perdoa porque no fundo eles não sabem o que fazem. Eles acham que sabem o que fizeram, mas não sabem. Tem que ter muito controle emocional, tem que ter muita inteligência emocional. Aí é chover numa olhada. O nosso Senhor é tudo. Nosso Senhor é tremendo. Verdade. Anderson, foi um prazer tê-lo aqui. Foi a primeira vez que a gente conseguiu trazer você aqui, né, homem importante? Não, eu já tive aqui outra vez, pastor. No Conexão? Foi. Sério? Eu tive. Não. Foi quando? Sobre liderança? Foi sobre liderança, Liderança, viu? Foi um tempinho, liderança. viu? Tá, mas faz tanto tempo que eu faz até muito esqueci, tempo viu? mesmo, tá vendo? Um prazer, fala com o pessoal das suas redes sociais, como te encontra, talvez até como psicólogo mesmo, para ser atendido por você, em nome de Jesus. Eu fiquei muito feliz pelo convite, eu gosto muito desse programa, da primeira vez que estive aqui falando sobre liderança, a gente aprende muito. E estar com o senhor é um grande prazer aqui, Amém. De verdade. Dividir aqui a bancada com a Laísa também, alguém que chegou aqui para a gente no Rio, trazendo uma abordagem da psicologia assim, de uma forma muito intensa. Na verdade, conheci a Laísa antes de fazer psicologia. Eu fiz psicologia em 2020, eu ainda vou fazer 1 ano de formado. Uhum. E assim, é um prazer trazer aquilo que a gente vem aprendendo para a luz da palavra, para aquilo que a palavra nos ensina. Eu estou no Instagram, Anderson Nascimento Oficial. Pode deixar perguntas, pode fazer seus comentários lá. Trabalho com crianças típicas e atípicas, é o grande foco assim do meu trabalho, mas trabalho com adultos e adolescentes. E tenho um prazer gigante de estar no CJC, tanto no Psicologia e Propósito, quanto no CJC News, para trazer informações, conhecimento. Vai ser um prazer ter você no CJC também. Graças a Deus. Laísa, então, também... Foi um prazer tê-la aqui novamente. O primeiro programa já foi bombástico, né? Esse segundo agora... Foi, eu acho que a gente vai ter que preparar outras coisas nesse sentido aí. Por favor, suas redes sociais, como que as pessoas te encontram? Para mim também foi um prazer estar aqui novamente, discutindo de um assunto que para a gente é tão já rotineiro, né, Anderson? Verdade. Porque a gente já conversa bastante sobre isso também dentro do setting terapêutico e tudo mais, mas para você me achar lá no Instagram, @psi.laissaadria. Segue lá, pode mandar também a sua pergunta, se que precisar de atendimento, assim como o Anderson. Eu não atendo crianças, eu atendo adolescentes e adultos. Meus atendimentos são online, exclusivamente. Enfim, a gente está lá para poder ajudar. Graças a Deus. Foi um prazer então, tá? Prazer foi Como meu, sempre, pastor. estamos conectados aí, em nome de Jesus. Meus amigos, Rua Coronel Tamarindo, 2030, eu, pastor Ednilson, teria um prazer em atender vocês e apresentar esse Jesus que é maravilhoso e pode mudar a sua história completamente. Todo domingo, 7, 9 e meia e 18 horas. No meio de semana, 8, 14, 19, a gente está lá também para abençoar você. E você encontra os nossos programas Conexão-Pastor Ednilson Lima, tá bom? Olha, Deus abençoe vocês, um forte abraço e até o próximo Conexão.